Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, esse vídeo aqui seria só sobre Série A, só sobre o jogo de ontem. Mirassol empatou com o Cruzeiro, resultado perfeito pro Bahia, tabela de classificação, porém surgiram conteúdos aí, e aí vamos abordar sobre eles. Um deles sobre vaga na Libertadores, que pode beneficiar e muito o Bahia, Sanabria muito perto do esquadrão, e também um complemento, aí já é sobre futebol em geral, sobre a notícia da Libertadores, que é sobre o calendário do futebol brasileiro. A Série D aí tentando que se aumente o número de vagas. Enfim, uma Série E por enquanto está descartada. Mas é papo para depois. Comenta, se inscreve, dá like, compartilha e agora bora pro conteúdo. Seguinte, ontem o Cruzeiro empatou com o Mirassol lá no Maião por 1-1. E é um jogo bastante complexo, cara. Quando você olha a estatística, tá aí 21-8 em chutes. O Mirassol, para mim, jogou muito melhor do que o Cruzeiro. Obviamente, a estatística já diz por si só. Atacou mais, teve mais finalização, levou mais perigo ao gol do Cruzeiro. Eu acho que o Mirassol amassou o Cruzeiro. Era pro Mirassol ter vencido o jogo. Por 2-1 ou até por 3-1 também não seria nenhum absurdo. O Cruzeiro jogou extremamente mal. É preocupante como o Cruzeiro jogou ontem. E do lado do Mirassol, é assim, tem que dar um mérito. Pegando o vice-líder do campeonato, o terceiro colocado no momento, se eu não me engano, e conseguiu fazer uma partida, o Mirassol muito forte no Maião, que era para ter vencido uma partida muito boa, a partida de gala do Mirassol contra o Cruzeiro. O Cruzeiro abre o placar em 5 minutos com o Caio Jorge, e foi um cruzamento que ele recebe, que o zagueiro do Mirassol não consegue cortar, ele é extremamente livre, cara a cara com o goleiro, faz 1-0 pro Cruzeiro. E aí o jogo começou a ficar mais pro Mirassol, o Mirassol já estava jogando bem, mas o Cruzeiro ainda tinha uma chance de gol ali. Eu consigo citar aqui, eu acho que 4 chances perigosas de gol do Cruzeiro. Perigosas não, 4 chutes a gol aí, e que levaram um certo perigo, e chance clara de gol mesmo, só 2, 3 por ali. O Mirassol teve várias chances de gol, teve várias finalizações que levaram perigo ao gol do Cruzeiro. Teve até uma bola na trave lá no finalzinho do jogo, que o cara perdeu o gol na pequena área. Impressionante aquele lance. E o Mirassol impôs mais volume, e uma coisa interessante é que quando você olha para a posse de bola, o Cruzeiro teve mais posse de bola do que o Mirassol. Eu, particularmente, fazia tempo que eu não vi um jogo em que o time tem muito mais finalização, 21-8, nível de finalização de você massacrar o adversário, e você ter menos posse de bola. Isso resume-se o quê? O Mirassol, com ter a posse de bola, já pegou e já foi para cima, já foi para ataque. Uma posse de bola extremamente eficiente. Quando o Cruzeiro teve a posse, não aproveitou. Só ficou tocando e não fez absolutamente nada. E o Cruzeiro, diga-se de passagem, é um time que geralmente ele não ataca, ele não massacra o adversário. Ele fica na dele. É um time mais de transição rápida, transição ofensiva, e é por isso que vem tendo mais resultado fora de casa. E uma coisa interessante é que até o gol, o Cruzeiro conseguiu segurar esse 1-0 até os 65 minutos, até os 20 minutos do segundo tempo, quando o Negueba fez um golaço. O Mirassol levou muito perigo de fora da área, eu consigo citar aqui umas 4 finalizações de fora da área, que levaram bastante perigo, ou passou rente à trave, ou obrigaram a defesa do Cássio. E, mais uma vez, o gol saiu em um chute de fora da área do Negueba, 1-1, Cruzeiro e Mirassol. E o Mirassol, depois desse gol, melhorou ainda mais no jogo. Já estava melhor, mas o Cruzeiro ainda tinha uma chance de gol ali. Depois desse gol, só deu o Mirassol, foi para cima do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem que levantar as mãos pro céu, que empatou com o Mirassol, porque era para ter perdido o jogo. Então, é isso, o Cruzeiro, péssimo jogo do Cruzeiro ontem, preocupante. E pro Mirassol, jogou assim contra o terceiro colocado do campeonato, tem que dar os méritos. O Mirassol, a gente fala que vai perder o gás, aí o Mirassol faz uma grande partida como essa. O Mirassol tá começando a calar minha boca, velho. Porque toda hora eu falo, o Mirassol não vai brigar, mas o Mirassol tá ficando aí, O Mirassol tá na parte de cima da tabela, Então, já estamos na metade do campeonato. O Mirassol fez um jogão do Cruzeiro. Eu já tô começando, daqui a pouco já vou começar a parar de subestimar o Mirassol, tá ligado? Então, já passei a análise do jogo aqui. Eu não assisti o jogo, então não deu pra fazer uma análise extremamente completa. Mas só de você ver os highlights ali e você ver a estatística, já dá pra ver como é que foi o desenho do jogo. O Mirassol era pra ter ganho, foi o time que jogou bola ontem contra o Cruzeiro. Vamos agora pra tabela de classificação, porque eu falei aqui ontem que um empate seria o resultado ideal pro Bahia. E foi o que aconteceu. Se tivesse que ter um vencedor, aí eu falei ontem, o Mirassol é melhor. A longo prazo, pensando, eu ainda acho que é melhor o Mirassol vencer. Mas o empate foi perfeito. Por que foi perfeito? Porque agora nós estamos a 5 pontos do Cruzeiro com 2 jogos a menos. Vale lembrar, se a gente vencer os 2 jogos a menos, a gente vai ultrapassar o Cruzeiro na tabela. E o nosso próximo jogo é contra o Santos, aqui na Fonte Nova, que acabou de tomar 6-0, que vem sem treinador,
e sem Neymar. Pode vir sem treinador, quero dizer, e vem sem Neymar, aí a garantia que Neymar está suspenso. Então é um jogo que a gente tem a obrigação de vencer, o Bahia é favorito a vencer o Santos aqui. Vai que o Cruzeiro tropece na rodada. A gente já fica 2 pontos, com 2 jogos a menos. Se a gente ganhar só um, a gente já ultrapassa o Cruzeiro. Então, resultado importantíssimo. E resultado que mantém o Mirassol afastado da gente. A curto prazo, no presente, a gente tem que considerar o Mirassol. O Mirassol tá na briga. Eu já tô começando, o Mirassol, o futuro, a dois pertence. No momento, o Mirassol está na briga. Não podemos descartar o Mirassol. 4 pontos, estamos a 4 pontos de Botafogo também, com esses dois aí com o mesmo número de jogos. E o Fluminense também, estamos a 6 pontos aí. O São Paulo, 4 pontos, com 2 jogos a menos. Aí já é uma vantagem maior se a gente vencer os jogos a menos. Então a gente está bem tranquilo no G4. E, como eu falei, a gente pega o Santos na próxima rodada. Ou seja, a tendência é que talvez a gente aumente essa vantagem aí, com jogos a menos em relação a alguns aí. Ou seja, o Bahia está muito tranquilo. O Bahia está muito confortável. E falando nisso, eu já quero linkar a essa notícia aqui, que interessa demais a gente. Atenção! CBF negocia com a Conmebol a retirada dos times brasileiros da pré-Libertadores, em troca de uma vaga direta na fase de grupos. Hoje o Brasil conta com 7 vagas, sendo 5 diretas e 2 na pré. A ideia da CBF é reduzir para 6 vagas. Sendo todas diretamente para a fase de grupos. Ou seja, 5 vagas ali pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil. Então, você tem aí 5 vagas diretas para a Copa, 6 vagas diretas, sendo todas para a fase de grupos. A sugestão faz parte do plano da CBF para aliviar o calendário do futebol brasileiro. A informação foi confirmada por Sami Chaldi, presidente da entidade. As conversas estão em andamento com a Conmebol, mas ainda não há uma definição. Minha opinião, sou extremamente a favor. Não só pela minha análise clubista, claro, pensando como torcedor do Bahia, óbvio que eu sou a favor. O Bahia está em 4º lugar do Brasileirão. O Bahia ali parece que a tendência é que fique por lá mesmo, a tendência é que não saia de lá. Se for confirmado isso daí, a gente teria 5 vagas diretas para a Libertadores. Voltando com a tabela aqui, em relação ao 6º colocado, nós estamos a 4 pontos. E ao Mirassol, que possa ser, que não possa ser, eu já mudei o discurso. Possa ser que o Mirassol não fique aí, que perca o gás. Então, é uma notícia muito boa pra gente. E são 5 vagas do Brasileirão direto, mais 1 da Copa do Brasil. Ou seja, já aumenta a vaga direta, porque antes era 5 vagas, o 5º colocado ia para pré. Agora o 5º colocado vai direto. E mais, vamos supor aqui, se a gente não vencer a Copa do Brasil, o Cruzeiro vence, ou sei lá, o Botafogo vence, abre-se um G6. Ou seja, o G6 vai direto para a Libertadores. Vou além. Vamos supor aqui que o Flamengo ganha a Libertadores. Aí o G7 ia direto. Não teria vaga na pré. Se o Bahia ficasse em 7º lugar, o Bahia ia para a Libertadores direto. Isso é muito bom. Isso é muito bom pra gente, é muito importante. O Fluminense está em 8º. Vou mais além ainda. O Fluminense ganha a Sul-Americana. O que acontece? Abre-se um G8. E o Fluminense consegue entrar ali no G7, abre-se um G8. Ou seja, o Bahia, se repetir a campanha, possa ser que repita a campanha do ano passado e vá direto para a fase de grupos. Não vá para pré. E aí, isso aqui é uma análise clubista. Eu sou totalmente a favor, só que tem outra análise também no geral. Eu acho que os times brasileiros não tem que jogar pré-Libertadores porcaria nenhuma. Na Europa, as melhores ligas, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, não joga pré-Champions, não joga mais. Então, claro que o cenário da Europa é diferente daqui. Lá você tem mais países, lá você tem mais países de qualidade. Só que aqui é o seguinte, o Brasil está dominando a América do Sul já faz muitos anos. A gente tem SAF, a SAF chegou, treinadores de fora chegaram, o nosso futebol melhorou, a gente tem qualidade nos nossos times em comparação a todos os outros da América do Sul. Então a gente não tem que jogar para Libertadores porcaria nenhuma, porque a gente é melhor do que todos os outros. O Brasil é o melhor país disparado, então a gente não tem que jogar pré. A Argentina tá ali tentando disputar com a gente, mas não tá também no nosso nível. Então eu sou a favor, eu acho que a gente não tem que disputar pré, eu acho justo isso daí. E beneficiaria o Bahia, como também beneficiaria ali um Botafogo da vida, um Mirassol da vida. Já pensaram se o Mirassol, na cagada, pega aí um 8º lugar e abre-se um G8 e o Mirassol vai para a Libertadores direto? Você é maluco, pô. Seria sensacional. Seria sensacional. Isso é futebol, pô. Isso é futebol, pô. Sensacional se isso acontecesse, tá? A tendência é que aconteça? Não. Mas seria sensacional. Então, sou extremamente a favor. Pô, aí tudo bem que você tem a parte ruim também. Você perde uma vaga. Porque o que seria 2 vagas na pré acaba ficando só uma direta. Só que vale mais a pena. Uma vaga direta vale mais a pena do que 2 na pré, pô.
Agora, se a gente tivesse colocado isso pro ano passado, o Bahia não teria ido para a Libertadores, porque ficaria em oitavo, só o G7 ia e o Bahia ficaria de fora. Tem esse fator também. Porém, o Bahia tem que fazer a parte dele, irmão. Vai ter que fazer a parte dele. Não tem isso, não. Ano passado, se a gente tivesse ficado de fora, seria merecido também, porque o time degringolou no segundo turno. O Bahia tem que fazer a parte dele, sem contar com abertura de vaga, nada. Fica entre os 5, pronto, acabou. A gente pega o Santos agora, em casa, favorito, pega o Mirassol no Maião, que vem fazendo uma ótima campanha, e o jogo é lá. Óbvio que não vai ser fácil, eu acho que até que talvez a gente não vença o jogo, mas em termos de elenco e investimento, a gente tem mais, então a gente tem que ir lá e vai vencer o jogo, tá ligado? Então, trouxe a total análise aqui dessa notícia e da tabela, já linkei as duas coisas. Vamos agora para uma notícia de contratação. E eu falei aqui desde os primórdios, desde quando saiu essa contratação ali, eu falei, os donos são amigos, o jogador quer vir para o Bahia, Ceni falou que havia um jogador. Só que essa parte aí eu acho que o jogador estava falando, podia estar falando de João Paulo. Mas enfim, Bahia está muito perto de acertar a contratação do argentino Matheus Sanabria, ponta do Al-Ain definitivo, o cara que jogou o Mundial de Clubes. Eu trouxe os números dele aqui, já trouxe os números dele aqui. Não são números nada demais para se empolgar, mas é uma contratação que pode ser útil, pode ajudar bastante a gente, pode brigar por titularidade, pode pegar a vaga ali de Ademir na direita ou do Kaique, pode ali jogar Eric Puga e ele, eu torço para que ele chegue e seja um craque da bola. Seja um grande craque da bola. Já pensou se ele chega aqui e a gente descobre que ele é um grande craque da bola, aí fica Puga na esquerda, Sanabria na direita, com Ademir e Kaique na reserva? Perfeito. A gente fecha nossas pontas. E aí a gente teria um Lúcio também, que pode jogar nas pontas, e pro ataque teria ali o Willian José e o Lúcio, que também joga de 9. O ataque fecharia, tá? Perfeito. Então eu espero que ele chegue, desejo boa sorte aí na vinda do jogador, que ele chegue e possa contribuir bastante com o Bahia, e possa chegar aqui e se provar ser um jogador do nível de Messi. Jogar que nem Messi, tá ligado? Tudo bem que não é do nível de Messi, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tomara que ele chegue e jogue no nível de Messi, para poder a gente ter um ponta de extrema qualidade que possa nos entregar muitos gols, muita assistência, e é isso, tá muito perto. Ainda não fechou, claro, mas é aquilo, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, agora a informação é verídica de que está perto de acertar. Então, foi ele que trouxe a informação, ele tem muita credibilidade, então eu acho que realmente o jogador vai vir, é questão de tempo aí para que acerte o contrato. Vamos lá, aguardar para ver. Vai que de última hora aí acontece alguma coisa, já aconteceu isso várias vezes, nunca se sabe. Mas, vambora ver aí. Eu espero, como eu falei, que ele venha e possa nos contribuir com muitos gols de assistência e possa jogar no nível alto. E agora, uma informação que é sobre futebol no geral. Não é sobre especialmente Bahia, Série A. É um complemento da informação da Libertadores, porque a CBF está tentando trazer mudanças. Essa mudança da Libertadores, inclusive, é para esvaziar o calendário, para a gente não ter que jogar pré, e também porque a gente merece ir direto para a Libertadores, né? Por tudo que eu falei, os times brasileiros estão muito acima, a gente tem que ir para a Libertadores direto. O fato de a gente jogar pré eu acho absurdo. Mas enfim, Copa do Brasil e Série D serão remodeladas com aumento do número de participantes. Copa do Brasil, hoje a competição conta com 92 times. A ideia da CBF é aumentar o número de participantes sem resultar numa quantidade de jogos ainda maior para os times da Série A e B. A premiação robusta será mantida. Já tem 92 times, né? O que me preocupa nisso aqui é que pode aumentar a quantidade. Eu acharia até válido, porque times sem calendário passariam a ter mais vagas na Copa do Brasil, preencheriam maior seu calendário. Porém, eu acho que o time tem que manter o fato dos times da Libertadores e até, sei lá, fazer igual a Copa da Inglaterra. Os times da Série A e B, cria lá uma primeira fase só com times da Série C e D e outras equipes daí, e sei lá, os times da Série B entrar na terceira também. E aí cria-se uma quarta fase, onde entrariam os times da Libertadores direto. Alguma coisa assim. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Mas os times da Libertadores têm que jogar a partir da terceira fase. Ou da quarta fase, hipoteticamente, que eu criei aqui na minha cabeça. Então, é aquilo. Não pode jogar desde o início. Não pode jogar desde o início. Eu sou contra, porque se o calendário fosse... Não tivesse problema no calendário, até seria a favor. Pô, seria interessante. Todo mundo jogando desde o início. Aí sim seria uma competição democrática. Mas o calendário não permite, né? Não permite. E aí, por exemplo, o time para Libertadores direto e não ter aí as primeiras fases da Copa do Brasil, já tira muito calendário. O caso do Bahia, a gente teria só a Copa do Nordeste Baiano, que a gente poderia botar um time ali, reserva sub-20, só fazer jogos experimentais ali, ou seja, já ajudaria bastante. Então, os times da Libertadores, para mim, tem que continuar jogando depois, não pode jogar desde o início, porque aí não adiantaria de nada, né? Série D, a competição possui atualmente 64 times, a CBF vai incluir ainda mais clubes visando diminuir a quantidade daqueles que ficam sem calendário.
após o fim dos estaduais. No momento, a criação de uma Série E está descartada. É aquilo, né? Eu sou a favor de uma Série E porque eu acho que o fato de a gente ter vários times sem calendário é um absurdo. Eu acho que a maioria tem que ter calendário. Você pega o exemplo, por exemplo, da Inglaterra. Tem 10 divisões lá, tem 15 divisões. Os times não ficam sem calendário lá. É só aqui que a gente tem times ficando sem calendário. Como é que o clube vai ter receita? Como é que o clube vai poder ser gerido financeiramente ali? Ele vai tirar dinheiro de onde? Sem torcida, sem jogo, sem bilheteria, sem nada. Como é que o jogador vai querer jogar no clube se o clube não disputa nada? Então, eu acho que quanto mais clube tiver calendário, melhor. Se não pode fazer uma Série E, eu acho também uma boa ideia aumentar a Série D. E aí só tem que ver a logística dos clubes, né? Porque alguns clubes aí não tem como ter viagens extremas, viagens longas, aí tem que ajeitar isso daí só. Outras mudanças, outros campeonatos também serão remodelados, como a Copa Verde e a Copa Nordeste. Isso aqui é importantíssimo. Além disso, a CBF negocia com a Conmebol, aí isso aqui eu já falei. É o fato de ter tirado a pré-Libertadores, que aí também afagaria mais o calendário. As mudanças fazem parte de uma reformulação do calendário do futebol brasileiro. Sensacional. Sou extremamente a favor, tá? Eu só queria mais detalhes aí da Copa do Nordeste, mas ainda não tem detalhes, pelo menos aqui nessa postagem ainda não tem detalhes. Se surgir, se eu conseguir ver aí um outro canal, outra notícia de que tenha mais detalhes, eu trago para vocês aqui. Aqui não tem muita informação. Bora ver como é que vai ser. Eu espero que seja o fato da Copa do Nordeste estar atrelado ao estadual. Rogério Ceni falou isso na coletiva e eu concordo 100%. A Copa do Nordeste tem que estar atrelada ao estadual. Não pode ser jogada agora. Por exemplo, amanhã, eu vou trazer um vídeo, claro, sobre isso. Amanhã tem Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste. E o Bahia está no meio de uma Série A e no meio de uma Copa do Brasil, pô. Então, na dividida, você prefere a Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil? Amanhã eu falo mais sobre isso. Só que é aquilo. Tudo bem que a gente pode falar, Copa do Brasil é mais importante, sim. Só que a gente já perdeu a Copa do Nordeste 2 vezes com o Grupo City. Se a gente perdesse mais uma vez, seria uma vergonha tremenda. Então, pro nosso ego, pro nosso, sei lá, ego não, pra nossa imagem, seria muito melhor a gente vencer. Seria uma vergonha para ficar 3 anos sem vencer. E aí já coincide com a Copa do Brasil, com a Série A. Enfim, amanhã eu falo mais sobre isso. Tô até me alongando demais aqui. E é isso, tá? Esse vídeo aqui foi só sobre isso mesmo. Foi um compiladão geral aí. Sandália, calendário, Série A. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Fui!